Eu vou chamar uma matéria, uma entrevista, né, que a nossa equipe fez com o Douglas Santana. Ele que veio para falar de vôlei. Por quê? Porque eu falo para vocês que o Esporte Mix não é só futebol, né? Tem futebol também, mas a gente abre espaço aí para todos os esportes. Vamos lá, a matéria do vôlei com o Douglas Santana. Vamos lá. E no Esporte Mix de hoje a gente conta com a participação do Douglas Santana. Douglas Santana, ele é o responsável por organizar as rodadas no campeonato de voleibol aqui em Sorocaba. Eu agradeço o convite primeiramente e é um prazer estar aqui falando com vocês e principalmente falando de voleibol. Bom, nosso trabalho é à frente da Liga de Voleibol de Sorocaba e região, onde eu sou diretor técnico e coordenador de arbitragem. A Liga de Voleibol de Sorocaba e região hoje abrange 33 cidades da nossa região. No campeonato do ano passado, de 2011, nós tivemos 95 equipes participantes, divididas em 15 categorias, onde nós temos desde iniciante, que são crianças de 10, 11 anos, até o voleibol adaptado, que é aquela espécie de câmbio, né, com regras adaptadas para a terceira idade, até a categoria acima de 60 anos, passando por todas as categorias, mirim, infantil, infanto, adulto e assim por diante. Douglas, é muito complicado a organização de jogos de voleibol aqui na região? Olha, o complicado de você organizar um campeonato regional com tantas equipes é a quantidade de jogos, principalmente. Você conciliar os jogos de uma maneira onde você tem arbitragem para fazer todos esses jogos, porque nós temos muitas equipes, só que infelizmente o quadro de árbitros não acompanhou esse crescimento tão grande. Então, para fazer 1000 jogos, 1100 jogos que nós temos no ano, nós temos apenas 30 árbitros e apontadoras, né? É comum a contratação de árbitros de outras cidades para vir apitar o... Então, hoje nós temos árbitros em várias cidades da região. Nós temos em Tietê, temos em Boituva, temos em Itapeva, Salto de Pirapora. As inscrições estão abertas até quinta-feira na Faculdade de Educação Física da CM de Sorocaba, FEFISO, para o curso de formação de árbitros de voleibol, num total de 40 horas de curso. O objetivo desse curso é formar novos profissionais para atuar como árbitros ou apontadores, né? Apontadores é quem preenche a súmula, que é o documento oficial do jogo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o voleibol. A gente sabe que vivemos num país onde se fala em esporte, a primeira coisa que vem na cabeça, futebol. Tem mudado nos últimos anos. Hoje o basquete, a natação tem tido mais repercussão para o brasileiro. O voleibol também está indo por esse caminho, ou não? Com certeza, o voleibol hoje é o primeiro esporte nacional na preferência das mulheres, né? O futebol é o primeiro na preferência dos homens e o voleibol na preferência das mulheres. Então, o voleibol, no seu alto nível, já está atingindo um grande público. Tanto que você olha hoje os jogos da Superliga, nós estamos tendo sempre ginásios lotados. Jogos da seleção também, lota-se Maracanãzinho, lota-se Ibirapuera. Então, é um esporte que caiu na aceitação do público. E na região também, nós temos cidades que nunca tiveram um trabalho de voleibol começando a desenvolver. Por exemplo, nós tivemos no ano passado Buri, que é uma cidade ali da região de Itapeva, que é uma cidade que deve ter 15 mil habitantes no máximo, e tem uma equipe de vôlei que, por exemplo, jogou de igual para igual com Sorocaba na categoria infantil masculino. Então, nós podemos notar na região que a cada ano cresce mais o desenvolvimento do voleibol. Quer dizer, a região tem oferecido, então, bons atletas para a prática do voleibol. Com certeza, nós tivemos na temporada 2011 duas atletas de destaque, que foi a Mariana Maia, da equipe de Sorocaba, da equipe da FEFISO ACM Semis, e tivemos a atleta Ana Paula, da Prefeitura Municipal de Buri, que foram convidadas agora em fevereiro para treinar uma semana com a Seleção Brasileira Infanto-Juvenil lá em Saquarema, no Rio de Janeiro, né, para serem avaliadas junto à Seleção Brasileira. Então isso é muito gratificante para a gente que vê essas meninas começando de pré-mirim, de iniciante, ter um destaque no cenário nacional, né? Pessoas que saíram da nossa região. Teve atletas que já passaram por aqui, já jogaram em Sorocaba e se destacam internacionalmente. Por exemplo, é o caso da Fernanda Venturini, que voltou a jogar esse ano pelo Unilever, que acho que é recordista em jogos pela seleção, que passou por Sorocaba. Tivemos Ana Moser, que passou por Sorocaba,
Ana Paula, que passou por Sorocaba, que foram atletas de nome aí que se destacaram bastante. Talvez eu acho que o maior destaque tenha sido a Thaís Birelli, que é de Sorocaba, foi seleção paulista, foi convocada para a seleção brasileira, foi campeã brasileira pela seleção paulista. Quem mais teve de destaque em Sorocaba? Nós temos a Josiane aqui, que está morando em Sorocaba, não nasceu em Sorocaba, mas está morando em Sorocaba. Josiane Marangon, que foi seleção brasileira, jogou muitos anos no Leite Moça, no BCN, e hoje inclusive faz parte da liga como árbitro, né? Agora, Douglas, falando da representação do Brasil no quadro mundial dentro do voleibol, como é que é a classificação do Brasil? O Brasil está bem colocado? Olha, o Brasil no feminino foi o último campeão olímpico, né? Agora parece que a seleção feminina está numa fase de transição, principalmente na questão das levantadoras, que hoje ainda, depois que parou Fernanda Venturini com seleção, parou Fofão, nós ainda não temos uma levantadora que seria a titular da seleção brasileira. Então está numa fase grande de transição, está evoluindo, mas não sei se, por exemplo, nessa Olimpíada nós vamos conseguir o mesmo resultado da passada. E o voleibol masculino está muito equilibrado hoje mundialmente, né? Tem várias potências, várias seleções que podem chegar ao título da Olimpíada agora, inclusive o Brasil. Agora, Douglas, falando do campeonato regional, quais são os próximos passos? Bom, o nosso campeonato regional se inicia no domingo agora, com a categoria pré-mirim feminino na cidade de Tatuí, onde acontece o torneio início, e durante todo esse mês de março serão realizados os torneios início de todas as categorias, da melhor idade, do adulto, do infanto, do mirim, todos sendo realizados em março. Por quê? Porque nos torneios inícios já são confeccionadas as tabelas para que possa ter início o campeonato, que vai até final de novembro e início de dezembro. Paralelo a esse campeonato da Liga de Voleibol, que é o campeonato regional, que já acontece nós estamos aí na 16ª temporada da Liga de Voleibol, né? E a Liga de Voleibol foi fundada em 1996, nós temos aí há 16 anos. Então, além desse nosso campeonato regular, que dura o ano todo, nesse final de semana nós estamos realizando em São Roque um Open de vôlei de praia. É um torneio bem conhecido na região e a nível nacional, tanto que o campeão desse torneio ano passado foi o Gilmário, que há uns 15 dias atrás foi campeão de uma etapa do Circuito Banco do Brasil. Então é um campeonato, é um torneio que tem vários atletas de destaque nacional e que inclusive tem uma premiação em dinheiro muito boa, isso que atrai vários participantes. O atleta que disputa um voleibol de salão Indoor. É o mesmo atleta que disputa um voleibol de praia? Então, tem alguns atletas que jogam voleibol de quadra, voleibol indoor e jogam voleibol de praia. Mas num alto nível, os atletas de praia são especialistas em praia. Então, dificilmente quem joga praia joga quadra. E tem campeonatos que contemplam apenas o voleibol de praia? Sim, nós temos a nível nacional o Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia, tem o Circuito Estadual de vôlei de praia, nós temos os Jogos Regionais, onde tem a modalidade de voleibol de praia, de vôlei de praia, e a Liga de Voleibol também promove um circuito regional de vôlei de praia. Agora, a categoria infantil tem revelado bons talentos também lá? Tem vários talentos saindo aqui da nossa região. As meninas têm ido prestar peneiras no time de Osasco, que ainda é o Finasa nas categorias de base, né? No adulto é o Solis. São Caetano, Barueri e várias atletas da nossa região têm passado e estão disputando o Campeonato Paulista por essas equipes. Então tem vários destaques na categoria infantil, categoria mirim também teve destaques, categoria infanto. Então tem muitos atletas da nossa região começando a se despontar no cenário do voleibol. Qual que é a diferença entre categoria mirim e categoria infanto? É a diferença de idade? É a diferença de idade. A categoria infanto é para atletas de 17 e 18 anos, a categoria infantil, atletas de 15 e 16 anos, a categoria mirim, atletas de 14 anos, pré-mirim 13 anos, iniciante 12, 11 e 10 anos. Aí nós temos o adulto, que é a categoria livre, e os adaptados, né, que é acima de 50 anos, terceira idade, né, e o adaptado B, que é acima de 60 anos. Douglas, como você é árbitro, fala um pouquinho pra gente sobre a arbitragem. Quais são as maiores dificuldades? Bom, a arbitragem
hoje no Brasil é considerada amadora. Então isso eu acho que seria a maior dificuldade. Por quê? Porque ninguém vive de arbitragem no Brasil. Então é difícil você conseguir árbitros que se dediquem exclusivamente para isso, para estar apitando. Então nós temos uma rotatividade muito grande de árbitros. Por exemplo, o árbitro está apitando nesse ano, só que no outro ano ele arruma um emprego em que ele trabalha de final de semana, então ele já não tem mais essa disponibilidade. Então por isso que é muito difícil você formar um quadro de árbitros e manter esse quadro atuando por um bom tempo. Mas na liga de voleibol, na região de Sorocaba, nós estamos com um quadro muito bom, árbitros de muita qualidade. Nós tivemos no ano passado 7 árbitros nossos representando a região no GEI, que são os Jogos Estaduais do Idoso. Nós tivemos árbitros nossos representando a região nos Jogos Abertos do Interior, o ano passado. Nós tivemos 13 árbitros nossos representando a região nos Jogos Regionais, em várias regiões do estado. Então, nossa arbitragem está crescendo bastante e está fazendo um trabalho muito sério e responsável. Eu queria agradecer ao Douglas Santana por ter comparecido aqui aos estúdios da TVV. Obrigado. Desejamos muita sorte nos próximos campeonatos. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição de vocês para o que precisar, e é sempre um prazer falar do voleibol, que é o esporte que eu amo e um esporte que a cada dia cresce mais. Muito obrigado.